Olá, bem-vindo ao Pode Falar de Saúde, podcast que tem como objetivo te auxiliar a ter uma vida mais saudável. Hoje nós temos um tema muito especial, que é fisioterapia no pré e pós-operatório. Para isso trouxemos uma convidada especial. Só que antes gostaríamos de agradecer aos nossos parceiros, Centro Clínico Olavo Schermer, com mais de 30 especialidades para melhor lhe atender, além de contar também com o laboratório. E também o nosso parceiro, Laboratório Biomed, onde você pode fazer exames de DNA, sexagem fetal, dentre outros, inclusive o seu check-up anual. Agora, gostaríamos de te apresentar a nossa convidada, a doutora Luciana Toledo, fisioterapeuta. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vou me apresentar. Eu sou fisioterapeuta há 17 anos, atuo na Clínica Integrada de Saúde. Comecei atendendo parte de respiratória em Goiânia e nesse meio eu comecei a entrar na parte de ortopedia. Foi quando eu vim para Palmeiras, há 17 anos atrás. E retornei, né? Porque eu já morava aqui antes. E assim, eu fui me apaixonando por essa área e estamos aí, atendendo desde criança até a melhor idade, né? E o nosso tema hoje é justamente, né, pré e pós-operatório. Um assunto aí para várias pessoas que ou a gente já passou por alguma cirurgia ou conhece alguém que já passou. Nos conta então um pouquinho como é o papel do fisioterapeuta dentro dessa área aí, do contexto da pré-cirurgia. Então, Amanda, é o seguinte, a fisioterapia ela é muito ampla, né? E muitas vezes as pessoas, os pacientes, eles acham que é necessário um contato com o médico inicialmente. Nem sempre. Muitas vezes você pode buscar o fisioterapeuta para fazer essa parte de pré-operatório, mesmo que o seu médico não tenha te orientado. A minha área é mais ortopedia, mas se você tiver pós-operatório e pré-operatórios, respiratórios, bariátrica, estética, né? Essas demais áreas também abrangem a parte da fisioterapia. Na fisioterapia ortopédica, pré-operatória, nós atuamos da seguinte forma. Quando a lesão ela pode ser, não é programada, mas quando essa cirurgia ela pode ser programada, nós conseguimos trabalhar melhor com esse paciente. Muitas vezes o paciente que vai fazer uma cirurgia quadril, ombro, cotovelo, joelho, ele não tem só aquele local que vai ser operado. Ele tem todo um corpo, todo um organismo a ser organizado. Você tem que preparar esse organismo. Então, muitas vezes, você precisa trabalhar a parte de mobilidade, fortalecimento, a elasticidade, a parte de dor, né? A algia, a parte aguda daquele paciente. Então, nem sempre o paciente é orientado, né? Infelizmente, pelos médicos, a procurarem a fisioterapia pré-operatória. Mas todo paciente a realizar uma cirurgia, ele pode sim ter um atendimento pré-operatório. E a fisioterapia ela auxilia não só no sentido físico, então, nessa questão de pré-operatório, mas também no sentido emocional. Porque esse paciente ele já tem ali um cuidado, já recebe informações sobre como será também após a cirurgia, ele se torna até mais calmo. Com certeza. Muitas vezes, a parte da medicina é o quê? É orientar o paciente ao tipo da cirurgia, a como vai ser essas recomendações durante a cirurgia. Mas veja bem, o preparatório daquele paciente. Muitas vezes o paciente vai operar quadril, mas ele já tem um problema na coluna, ou ele já tem um problema no joelho. Então, a nossa função é orientar que aquela recuperação não vai ser a receita de bolo que é para todo mundo, né? A cirurgia pode ser a mesma, porém a sua recuperação nem sempre é da mesma forma. Então, tem pacientes que têm pressa, pensa que é sair do centro cirúrgico, fazer aquele repouso e tá ótimo. Eles não têm esse entendimento que a cirurgia tem todo um pós. Então, esse pré-operatório, a gente prepara ele para esses quadros de dor. A gente prepara ele, caso ele já tenha outras patologias, a gente prepara essas patologias para que elas não prejudiquem o pós-operatório. Então, é essencial fazer um pré-operatório.
Excelente informação para você aí que está passando por um pré-operatório e que é necessário nós alinharmos as expectativas, tá? Para que todo esse tratamento também ele seja feito da forma correta. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre algumas dificuldades. Quais seriam as principais dificuldades que podem vir a atrapalhar esse tratamento de pré-operatório? Então, muitas vezes nós tivemos pacientes que têm um entendimento, quando o médico manda o paciente para um pré-operatório, nós temos expectativas. E esses pacientes, muitas vezes, eles têm que entender que nem tudo precisa de repouso. Às vezes o repouso é para determinado tipo de movimento e não no total da fisioterapia. O paciente, muitas vezes, ele tem dificuldade em compreender que fazer um pré-operatório não significa que você vai estar livre da cirurgia. Existem casos que sim, existem casos que a gente minimiza a dor, existem casos que você ganha qualidade de vida. Nem toda lesão é por esporte, muitas lesões são por repetitividade, muitas lesões são outros problemas, ou você nasceu com aquela deficiência e com o passar do tempo você teve necessidade de passar por uma cirurgia. Então, as dificuldades são o quê? O paciente muitas vezes acha que vou fazer fisioterapia, então quer dizer que o médico já descartou cirurgia. E aí, quando ele fala, vamos operar, o paciente muitas vezes se frustra. Mas eu fiz a fisioterapia, então quer dizer que foi de nada? Não valeu? Muito pelo contrário. Você trabalhou mobilidade, você trabalhou fortalecimento, você se programou com aquele paciente. Pacientes, por exemplo, de bariátricas, muitas vezes eles fazem fisioterapia, não só respiratória, mas fazem motora, porque são pessoas que não tinham atividade física antes. Então, são pessoas que muitas vezes têm problemas de artrose ou outras comorbidades. Então, isso gera necessidades no pré-operatório até da gente orientar a busca de outros profissionais, como uma psicóloga, como uma nutricionista, né? Às vezes o paciente ele precisa de uma rede muito maior de apoio para uma simples cirurgia de tornozelo, de joelho ou quadril, por exemplo. E é importante você situar a nutrição aí. A gente sabe que uma cirurgia ela sempre vai vir influenciar a massa muscular de um paciente. Então, se nós não tivermos também esse cuidado ali no pré e no pós também, é muito grande o risco de se ter uma queda muito maior nessa massa muscular desse paciente. Nós falamos aqui sobre pré-operatório. Vamos entrar um pouquinho sobre no assunto de pós-operatório. Você utilizou de uma colocação muito importante, que é a questão do repouso. Existem algumas cirurgias que muitas pessoas acham que precisam ficar em repouso 24 horas, 48 horas ou até mais após essa cirurgia. Já existem casos em que a fisioterapia já é indicada ali no pós-operatório imediato, né? Então, a gente precisa desmistificar isso de que toda cirurgia tem que ter repouso. Não é assim. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, quais seriam as indicações de quais tipos de cirurgias mais comuns, onde a fisioterapia ela já entraria de forma imediata? Então, nós temos seria bem isso, né? Uma crença de que necessitamos de repouso. O corpo da gente ele foi feito para o movimento. Então, até um pós-operatório cardíaco imediato em UTI, você precisa trabalhar com a fisioterapia. A fisioterapia de UTI, ela nem sempre é a fisioterapia da ventilação mecânica, que o fisioterapeuta entra para cuidar da parte respiratória. Um pós-operatório de um paciente cardíaco, você também faz uma fisioterapia passiva, que a gente fala como passiva, que é onde nós executamos alguns movimentos, porém nós não deixamos o corpo inerte, parado. O corpo ele precisa desse movimento. Mesmo que esse paciente vai ficar um dia, 2 ali, ou até mais. É importante esse movimento. Outras cirurgias, nós temos algumas pessoas que não entendem o porquê. Algumas cirurgias, quadril. Tem pacientes que eles fazem a cirurgia de quadril e no outro dia o médico já pede para que ele, ou o fisioterapeuta, já chega no quarto e já pede para ele caminhar. Por quê? Porque você precisa de uma leve descarga de peso.
Já tem outras cirurgias que não, que você precisa de um repouso maior porque a lesão foi maior, porque você teve mais locais onde foram lesionados. Nem sempre você lesiona um joelho. As pessoas acham que joelho é só no futebol. Não, tem pessoas que por não ter força muscular, por não ter um equilíbrio bom, uma mobilidade boa, de descer um meio-fio, de dançar numa festa, de virar de uma vez de forma errada ou rápido, ele lesiona também. Ou queda de moto, acidentes, né? E isso aí pode ter outras lesões. Então, se você lesiona várias estruturas, pode ser que você necessite de um tempo maior de repouso. Ah, mas qual seria esse repouso? Eu vou ficar deitado na cama? De jeito nenhum. Muitas vezes você precisa fazer um movimento dos seus pés, porque você precisa melhorar a circulação, né? Nós precisamos do bombeamento desse sangue. Então, se for uma cirurgia quadril, joelho, mas eu não posso descarregar meu peso. Tá, você não pode descarregar seu peso, mas você tem formas que você é permitido durante esse pós-operatório, né? Tem outras coisas que as pessoas ficam um pouco assim do pós-operatório, desse misticismo do repouso, porque tem pacientes que o médico orienta a fazer a fisioterapia, solicita a fisioterapia imediata e o paciente não tem coragem, acha que tá cedo, né? E aí entra o caso de acontecer que o pós-operatório tardio, você inicia tardiamente e isso daí dificulta muito a recuperação. Então, se o médico liberou e falou, olha, tá liberado a fisioterapia, tá liberado. Pode ir, porque o fisioterapeuta, ele vai saber todo o processo. Do início até você ser liberado para atividade física ou atividades do dia a dia. Podemos considerar, então, que essa questão do tempo é uma das maiores dificuldades ali no pós-operatório. Vamos falar um pouquinho sobre o outro tipo de dificuldade, que é a percepção de dor, que muitas vezes pode vir a atrapalhar também o paciente procurar ou realizar da forma correta a fisioterapia. Essa percepção de dor, como que você falaria, assim, para um paciente sobre até que nível ou o que ele sente poderia ali indicar uma fisioterapia ou não? Então, os pacientes têm muito medo da fisioterapia, principalmente da fisioterapia pós-operatória. Nós temos pacientes que não vão à fisioterapia pós-operatória de jeito nenhum, por medo do que vai sentir. Ou porque o amigo, o vizinho, né, alguém, um parente, um familiar, sentiu muita dor. Esse pós-operatório, ele depende muito do paciente, do pré-operatório e de como foi essa cirurgia. Eu não vou dizer que você não vai sentir nada, mas determinadas cirurgias, os níveis de dor variam muito entre pessoas e tipos de cirurgia. O que acontece é que a fisioterapia, a pessoa precisa conscientizar que ela não é trabalhada numa dor absurda. Você vai até o seu limite. Então, hoje eu trabalho no seu limite. Amanhã o seu limite vai evoluir. Então, amanhã eu trabalho no seu próximo limite. Às vezes as pessoas, ou o médico, né, libera o paciente e fala, não, você não precisa de fisioterapia. Que é um pouco ainda que a gente tem uma dificuldade. Um idoso operou e aí fala, não, agora é vida normal. Como que é vida normal? Às vezes o idoso, ele já não tinha uma massa muscular boa, ele já não tinha uma alimentação boa, e aí ele teve uma queda. E isso fez com que ele fizesse uma cirurgia. Esse paciente, o médico vai falar, volte para sua vida normal, já está andando. Mas concorda comigo que é necessário uma mudança na alimentação, porque esse idoso ele precisa entender que a massa muscular dele não é a mesma e que ele só perde conforme a idade vai passando e que ele precisa de um fortalecimento diferente. Ele precisa reaprender a andar e ele precisa trabalhar a musculatura para que ele se previna para as próximas lesões, para que ele não tenha outras quedas. Então, muitas vezes, é dispensável essa fisioterapia pensando ali na linha cirúrgica, mas não é tão dispensável, né? E sobre dor, o idoso tem medo, as pessoas têm medo. Essa semana eu tive um paciente que falou assim, olha, eu vou vir na primeira sessão. E se doer, eu não volto. Aí eu falei assim, mas quem te passou esse medo? Não, me falaram que dói demais. Eu falei pra ele assim, você sentiu dor quando você lesionou. Não tem necessidade de você chorar aqui na fisioterapia. Eu ainda brinco com eles. Falo, olha, se não transpirar e se não chorar, não valeu. Pra descontrair. Mas a verdade é que não tem necessidade. Eu vou trabalhar no limite
daquele paciente. Hoje eu trabalho esse limite, amanhã eu posso um pouco mais, assim eu ganho confiança, assim eu ganho a força ou a amplitude, e o meu paciente vai se desenvolvendo sem que ele tenha traumas, porque se ele sente dor hoje, amanhã ele não volta. Aí ele demora uma semana, e isso prejudica no tratamento dele. Excelente. A gente precisa lembrar que a fisioterapia também é personalizada. Então, não existe, tanto no contexto de pré e pós-operatório, alguma receita ali pronta para todo mundo. Não tem. Não é receita de bolo. O que a gente fala é o seguinte, desde que eu formei e até agora quando a gente faz as atualizações, existe sim os tipos cirúrgicos, as introduções, o que vai ser usado pelo médico, os tipos de instrumentos, né? As incisões, a forma com que vai ser a cirurgia influencia na forma com que a gente vai tratar na fisioterapia, se foi um enxerto, que tipo de enxerto, se já está estabelecido. Muitas vezes o paciente fala assim, o doutor fez uma cirurgia em mim, mas tem coisas que não estão calcificadas e ele já me mandou para fisioterapia. Mas é porque tem fisioterapia para aquilo ali. Para ajudar naquilo ali. E o que acontece? As pessoas às vezes pensam o seguinte, eu vou fazer em casa porque o meu amigo fez assim, né? Eu vou fazer assim e depois eu vou sozinho fazer esse fortalecimento. A gente tem um parâmetro. Nós temos o parâmetro que na primeira semana a gente trabalha, na segunda semana a gente trabalha por semanas. Porém, eu tenho aquilo que eu preciso atingir conforme as semanas se passam. Porém, eu também tenho aquilo que o meu paciente sente. E eu tenho aquilo que cada paciente pode. Então, se eu pego um paciente que já era atleta, ou se eu pego um paciente que tinha uma vida não sedentária, essa recuperação, ou que fez o pré-operatório, eu tenho um pós-operatório muito diferente do meu paciente que não se preparou, ou que já não tinha um preparo físico, né? Então, existem essas diferenças. Existe aquela limitação do que eu posso, até onde eu posso ir, aonde eu não posso. Mas receita de bolo, não tem como. Cada pessoa é única, né? Então, cada pessoa tem uma forma com que eu tenho que trabalhar, ela tem outros problemas, onde eu tenho que agrupar isso daí e personalizar, como diria, para cada um. Fica aí a dica para você que está nos assistindo, que passou por um pós-operatório ou pré-operatório ou conhece alguém, para quebrar os preconceitos que nós falamos aqui sobre tempo e sobre dor, e também sobre a fisioterapia ser uma receita de bolo. Ela é completamente personalizada para você. Procure um profissional para te auxiliar. Doutora, vamos então aqui já para a parte final da nossa entrevista. Gostaria de te pedir um caso, às vezes um caso de fisioterapia que marcou a sua vida, alguma situação que você gostaria de compartilhar conosco no sentido prático. Então, são 17 anos aqui em Palmeiras trabalhando na fisioterapia ortopédica, na clínica integrada. E eu já tive vários tipos de pós-operatórios. Eu já tive pacientes que fizeram o pré-operatório enquanto esperavam para fazer a cirurgia, tanto do joelho, quanto o que as pessoas mais esperam são as fisioterapias para coluna, pós-operatório de coluna, de hérnia, onde as pessoas começam a fazer fisioterapia, sentem-se bem e conseguem prorrogar essa cirurgia, né? E deixando essa cirurgia mais tardiamente. Outras já nem fazem a cirurgia. O que é importante que eu falo para os pacientes, ultimamente eu pego muito joelho, por exemplo, e quadril. E os de joelho e quadril, eles têm uma recuperação rápida, à vista, para você ver. Você fala assim, nossa, tirou a muleta, tirou o andador. E o paciente, ele tem pressa. E eu peço pro paciente sempre o seguinte, espera, né? Você é paciente, então tem que ser paciente. Esperar o dia a dia. Eu tenho casos de paciente que hoje ele fez a cirurgia, com 15 dias ele está sem a muleta, mas ele tem que me entender que não está na hora dele ir para academia. Ele tem que me entender que ele ainda não pode voltar para o futebol ou para atividade física. Lá dentro ainda tem toda uma estrutura para a gente organizar, para não acontecer uma luxação, para não acontecer uma tendinopatia, para depois não vir tendinites, edemas, que muitas vezes acontecem e depois lá na frente faz uma nova cirurgia por conta disso. Porque às vezes o paciente ele teve um pouquinho mais de pressa
e falar, mas o fisioterapeuta, eu vou e ele tá sempre fazendo a mesma coisa. Acalma, é porque é nessa mesma coisa que o seu organismo tá ganhando aquela... É como se ele estivesse aprendendo, ele tá ganhando um raciocínio para depois ele ganhar outras coisas, né? Então... Eu tenho pacientes, assim, maravilhosos, que eu brinco que meus pacientes são enviados de Deus, porque eles vêm cada um com a sua história, cada um com a sua luta. Eu tive um paciente que não tem como eu esquecer, que já tem uns anos, não vou citar o nome dele, mas ele teve uma cirurgia bem complexa, do plexo braquial, do ombro, com acidente em fazenda, com máquina agrícola. Então, assim, eu brincava. Quando ele chegou na clínica, no pós-operatório dele, ele já tinha passado por fisioterapia e tal, mas ele estava emocionalmente abatido. Ele não estava aceitando aquele movimento, né? Porque os médicos inicialmente queriam ter amputado. Depois, ele ainda brinca, fala, veio um dinossauro da medicina lá em Goiânia e me operou e reconstituiu. E assim, ele não mexia o ombro, o braço, o cotovelo. E graças à fisioterapia, às técnicas da fisioterapia, e mais ainda, graças a Deus que deu essa força para ele. Porque ele veio muito triste. E é muito ruim quando vem um paciente para você desacreditado, né? Ele acha que, nossa, tudo que você... A primeira coisa que você conversa com ele na avaliação, a avaliação é tudo. Você sente como que o seu paciente está emocionalmente, você sente as expectativas dele. Uma pessoa de 30 e poucos anos que escuta que não vai trabalhar mais, né? Então, assim, ele chegou muito abatido. E foi muito interessante porque ele ficou na fisioterapia meses, acho que quase 10 meses comigo. Então, quando ele já estava pegando peso de 2 quilos, quando ele já estava movimentando, quando ele voltou a dirigir um trator. Então, assim, foram coisas que eu falo que é só fisioterapia para trazer essas sensações boas, né? De você ver uma pessoa que está desanimado e você tem que trazer essa motivação, né? A fisioterapia é todo dia trabalhar o motivacional do paciente. Porque ele vai chegar um dia com mais dor, outro dia menos dor, um dia volta a força, outro dia a força perdeu, tá mais desanimado. Então, assim, esse paciente, ele realmente, eu fiquei, assim, muito impressionada com a recuperação dele. Que história inspiradora, que nos mostra que a fisioterapia não traz benefícios só físicos, mas também mentais aí, e que isso está completamente relacionado a uma excelente recuperação. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Falar de Saúde. Esperamos que você possa ter adquirido bastante conhecimento, quebrado preconceitos aqui sobre como funciona a fisioterapia no pré e pós-operatório e que, se você estiver passando por alguma dessas situações, você procure um profissional competente ali para te auxiliar. Agradecemos novamente aos nossos parceiros Centro Clínico Lavi Sherman e Laboratório Biomed. Lembrando que os nossos episódios vão ao ar toda segunda-feira às 19 horas e sempre com assuntos diferentes e novos convidados aqui para você. Agradecemos novamente a doutora Luciana por ter aceitado o convite e esperamos você segunda-feira às 19 horas. Até mais!